Pessoal, então o exercício nos diz o seguinte: em um dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação e do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 watts e que nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água, 540 calorias por grama. Após 2 horas nessa situação, qual quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda da transpiração? Pessoal, percebam o seguinte: existe um conceito nesse exercício, que é um conceito que a gente não trabalhou nesse momento, mas teoricamente vocês já deveriam ter trabalhado, e eu vou dar uma relembrada com vocês, que é o conceito de potência. Tá? Então, vamos relembrar um pouco o conceito de potência. O conceito de potência, ele é basicamente uma variação de energia que eu tenho por uma variação de tempo. Tá? Então, é uma quantidade de energia que eu gastei para fazer uma transformação energética, seja ela qual for, por unidade de tempo. Então, a gente fala muito de potência na mecânica, né? Então, assim, um carro, ele transforma uma quantidade de energia química, que é a energia que vem dos combustíveis, em energia cinética num determinado tempo. Quanto maior for essa quantidade de energia transformada, mais potente é o carro. Perfeito? No nosso caso aqui, essa energia aqui vai ser um tipo de energia térmica, vai ser calor, tá? Então, no nosso caso, o que vai acontecer? A potência vai ser a quantidade de calor que foi utilizada aí nesse caso, dividido pela variação do tempo. Perfeito? Então, assim, vamos entender o seguinte, olha só. Primeira coisa, a potência é dada para a gente no exercício, né? Então, a gente tem uma potência que é de 120 watts, ok? Só que é o seguinte, ele fala para a gente que dessa potência de 120 watts, somente 20% é utilizado para dissipar pelo suor, ok? Então, se 120 watts equivale a 100% da energia do nosso metabolismo, X equivale aos 20% do suor. Então, a minha potência relacionada ao suor é, no fim das contas, 120 vezes 20 dividido por 100. Tá? Então, aqui você vai fazer a multiplicação em cruz, ok? 120 vezes 20, 2.400, tudo isso dividido por 100, você vai ter um valor aqui, ó, de 24 watts, tá? Então, esses 24 watts é a potência que você utilizou para dissipar uma parte do calor, uma parte da água do seu corpo em suor, ok? Perfeito. Voltando para o exercício, o que a gente tem ainda? A gente ainda tem uma segunda parte do exercício que fala para a gente o seguinte: após 2 horas nessa situação, qual é a quantidade de água que a pessoa deve ingerir para repor a perda de transpiração? Então, olha só. Agora, a gente vai ter que usar essa potência aqui de 24 watts para descobrir qual é a quantidade de calor necessária para que essa pessoa dissipe em 2 horas essa quantidade de água do corpo, tá? Então, assim, eu tenho a potência, que é de 24 watts. Então, ó, a minha potência é igual ao calor sobre o tempo. A minha potência eu tenho, que é de 24 watts. O meu calor é o que eu quero descobrir. E a minha variação de tempo, pessoal, é uma variação de tempo de 2 horas, tá? Essas 2 horas eu tenho que transformar elas em segundos, ok? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer 2 regras de 3, não tem problema nenhum, tá? Ou eu posso simplesmente multiplicar 2 horas por 60, eu teria o número de minutos, e aí multiplico de novo por 60 para ter o número de segundos. Isso me dá 7.200, segundos, ok? Então, o calor dividido por 7.200. No fim das contas, a gente chega aqui que a quantidade de calor é 7.200 vezes 24. 172.800 o quê?
joules, tá? Pessoal, percebam o seguinte, como a gente tinha a potência em watts, esse valor aqui chega para a gente em joules, são unidades do sistema internacional, tá? Só que é o seguinte, o próprio exercício fala para a gente considerar a caloria como sendo a unidade de medida. Então a gente vai ter que transformar esse joule aqui em caloria. Como é que eu faço isso? Vou aqui para o canto agora. Uma caloria, perdão, equivale a 4 joules. Ok? Eu tenho 172.800 joules. Isso equivale a X em calorias. Fazendo a transformação aí, fazendo a nossa regra de 3, né? A gente vai ter o seguinte. Esse valor, 172.800 joules, quando eu divido por 4, eu chego num valor de 43.200 calorias, ok? Então, olha só, essa é a quantidade de calor que foi utilizada para o cara transformar aquilo ali em suor, ok? 43.200 calorias ou 43,2 quilocalorias, tá? O que a gente precisa descobrir agora? A quantidade de massa que foi utilizada aí de água, né? Pessoal, percebam que é o seguinte, o suor nada mais é do que uma transformação de fase. A água ela está saindo de forma líquida do nosso corpo e está evaporando para o ambiente justamente para a gente sentir uma refrescância, né? Vamos dizer assim. Se é uma mudança de fase, eu vou usar Q é igual a M vezes L. Na mudança de fase, eu sempre uso o Q mole, tá? Eu não uso o Q macete porque eu não tenho variação de temperatura, ok? Pessoal, se eu quero descobrir a massa, eu vou fazer o seguinte. Q sobre L. Meu Q vale 43.200. O meu L é dado no exercício, se vocês observarem aí, tá? Seu L vale 540 calorias por grama, ok? Aqui você corta o zero e você faz 4.320 dividido por 54, você vai chegar num valor de 80 gramas. Essa é a massa de água utilizada nesse processo. Tudo bem?